Vamos lá que essa semana tem Fluminense e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, mas você sabe que a gente tem que fazer continha de Campeonato Carioca, né? Vamos falar disso aqui nesse vídeo. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor. Quer dizer, né? Deixando mais claro, talvez a gente não precise fazer tanta conta de Campeonato Carioca. Já outros times vão precisar fazer. A gente faz também para classificar e de repente até classificar em primeiro, né? Vou jogar a tabela aí na tela para a gente dar aquela olhadinha marota. Olha só aí, como é que tá a tabela nesse momento, tá? Do Campeonato Carioca. Resultados do sábado, né? O Botafogo ganhou o Bangu por 2-0. Resultados do domingo: Fluminense 2-1 no Flamengo, Boa Vista 0, Vasco 3 em Bacaxá. Os grandes precisavam jogar até domingo, porque estreiam no Brasileirão na quarta, o Carioca podia se estender na segunda-feira para outros times, porque não jogam Campeonato Brasileiro de Série A, né? Então vai ter Madureira e Portuguesa nessa segunda-feira, tem Nova Iguaçu e Volta Redonda também nessa segunda-feira, e na terça tem Maricá e Sampaio Corrêa. A nossa situação, depois eu vou abrir aqui um simulador, tá? A nossa situação, ela é muito confortável no Campeonato Carioca hoje. E por que eu tô falando isso? Óbvio que como é um grupo enfrentando o outro, pode ser que o nosso grupo ganhe todos os jogos que estão faltando agora. Pode ser que aconteça. E aí a Portuguesa termine o campeonato com 7 pontos. Não chega na gente. Sampaio Corrêa termine o campeonato com 12 pontos. Pode ser que aconteça, mas não é o mais provável. Se a gente considerar que os grandes vão ganhar os pequenos, que é a conta mais básica do Campeonato Carioca até agora, a gente vai ter o Vasco chegando a 10 pontos, o Fluminense chegando a 12 pontos, aliás, perdão, o Vasco chegando a 10, o Fluminense chegando a 12, e ambos com um clássico contra o Botafogo. Então é muito provável que Fluminense e Vasco terminem na primeira e segunda colocação. Campeonato Carioca, quartas de final vai ser como? Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Tá? Dentro do próprio grupo, jogo único, o mandante é quem ficar em primeiro e segundo. E a semifinal, Gabriel, é sorteio? Não. A semifinal é quem ganhar. Hoje, por exemplo, seria quem ganhasse de Fluminense e Bangu e Vasco e Volta Redonda faz a semifinal. Então hoje, o cenário mais provável, a semifinal e de volta, é que seja Fluminense e Vasco. A semifinal seria, a lógica seria essa. Então que o Vasco seja um time muito confiável. Mas, olhando aqui o cenário, o Fluminense chegando a 12 pontos, a possibilidade de chegar a 12 ou a 15, né, se vencer o Botafogo e vencer o Maricá também. O olhar, na verdade, é que o Fluminense contra o Botafogo na semana que vem, mesmo se girar o time, o que deve acontecer, tem totais condições de pontuar contra o Botafogo e até escalar uma equipe alternativa contra o Maricá na última rodada, um jogo que acaba pegando entre dois jogos do Campeonato Brasileiro, jogos com viagem, né? O Fluminense, antes desse jogo contra o Maricá, vai até Salvador pegar o Bahia, depois volta para jogar no meio de semana um clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão. Então não tem que ser prioridade em nada esse jogo contra o Maricá, que pode escalar o time alternativo. Então, assim, a situação está muito tranquila. A gente fica de olho no Volta Redonda, porque o Volta Redonda é o time que pode acabar brigando com o Fluminense, tem um saldo melhor, tem um jogo a menos, né, ainda joga nessa rodada. E se o Volta Redonda, por exemplo, ganha o Nova Iguaçu, eles empatam em pontos com a gente, vão a 9 também, e eles não pegam mais nenhum grande. Eles pegam o Maricá fora e pegam o Madureira em casa. Então acabaria sendo um concorrente ali um pouco mais chato por essas primeiras posições. O Volta Redonda hoje tem a possibilidade, mesmo o Fluminense ganhando as duas, ele terminar na frente da gente. Seria algo, né, não muito bom, até porque teriam um mando na volta da semifinal, numa eventual semifinal, então é bom pra gente ficar de olho. Mas, efetivamente, o Fluminense está praticamente classificado. Hoje, pro Sampaio Corrêa ultrapassar a gente, eles basicamente teriam que ganhar 2 dos 3 jogos que faltam, sendo que o Sampaio Corrêa enfrenta na última rodada o Flamengo. Então, eles poderiam, por exemplo, perder pro Flamengo, teriam que golear o Boa Vista e ganhar o Maricá também. Então a situação, se o Sampaio Corrêa não ganhar o Maricá nessa terça-feira, o cálculo é muito simples, eles teriam que ganhar o Flamengo para poder a gente ser eliminado. Tá? O cálculo é esse. Se o Sampaio Corrêa não ganhar o Maricá na segunda-feira, eles teriam que ganhar o Flamengo para poder se classificar contra a gente, então a gente estaria praticamente classificado. Agora, a conta aqui do outro grupo é que está muito curiosa, né? Por quê? O Flamengo já tem 5 jogos, são 6 rodadas só. Como eu falei, eu vou abrir o simulador já já. E com esses 5 jogos, o Flamengo só tem um, ele só pode chegar a 7 pontos. E o saldo dele é -4, porque ele tomou 3-0 do Volta Redonda num jogo. Então o Flamengo pode chegar no máximo a 7 pontos.
E aí, cara, você começa a olhar os outros jogos. O Boa Vista hoje tinha a oportunidade contra o Vasco, né, nesse domingo, de garantir que estaria na frente do Flamengo. Perdeu pro Vasco. Só que o Boa Vista não pega mais nenhum time grande. E o Boa Vista precisa fazer, efetivamente, foi ruim o 3-0 do Vasco, né? Vencer mais um jogo, ou 2 empates nesses últimos 2 jogos que faltam, contra o clássico de Saquarema contra o Sampaio Corrêa ou contra o Bangu e Moça Bonita. Se ele ganhar um desses jogos, o Flamengo não passa mais o Boa Vista. Lembrando que o Flamengo já não passa mais o Botafogo. O Madureira ainda tem 3 jogos para fazer. Um deles em casa contra a Portuguesa hoje, 5 horas. Se o Madureira empatar esse jogo, mesmo que ele perca os outros 2, o Flamengo ainda precisaria tirar saldo contra o Sampaio Corrêa. Mas o fato é, o Madureira pega a Portuguesa, o Madureira pega, na rodada que vem, o Vasco, fora de casa, em casa, esse jogo vai ser em São Januário, né? E o Madureira pega na última rodada o Volta Redonda. Digamos que o Madureira precisa ganhar o jogo de hoje contra a Portuguesa, mas ganhando, o Flamengo não chega mais nele. O Nova Iguaçu joga contra o Volta Redonda. Para mim, os 2 melhores pequenos desse campeonato carioca, tá? Pelo menos os que eu vi. Se o Nova Iguaçu ganhar o seu jogo contra o Volta Redonda, o Flamengo vai ter que tirar uma diferença de 6 gols de saldo, pelo menos, e ainda torcer para o Nova Iguaçu perder os 2 jogos seguintes. Lembrando que o Nova Iguaçu ainda pega Bangu, além do Volta Redonda que eu citei, e Portuguesa. Não pega mais nenhum grande. Então a situação atual do Flamengo ela é extremamente complexa para ele ficar em 5º ou 6º colocado. E qual que é o problema disso? O problema disso é que, primeiro, ele não vai para as quartas de final. O Flamengo, depois de muito tempo, inclusive, ficaria fora de uma final de Campeonato Carioca, porque jogou 25 eles ganham da gente, 24 eles ganham do Nova Iguaçu, 23 a gente ganha deles, 22 a gente ganha deles, 21 eles ganham do Vasco, 20 eles ganham da gente, 19 eles ganham do Vasco. Não, 21 eles ganham da gente, 19 eles ganham do Vasco. A gente teria que voltar lá para 2018 para pegar uma final que foi Botafogo e Vasco, se eu não me engano, 2018. Assim, muito tempo, né? E eles ficariam fora. Mas não é só isso, não é só ficar fora, ser eliminado do Carioca. É jogar o quadrangular do rebaixamento. Que é basicamente os 4 piores times num torneio de ida e volta, 6 jogos, 6 rodadas, e o pior desses 4 cai. Gente, vamos lá, o Flamengo não vai ser rebaixado do Campeonato Carioca, tá? Mesmo que o Flamengo fique entre esses 4, e a chance é muito grande dele ficar em 5º ou 6º do grupo dele, muito grande, eu vou provar já no simulador, quando for para 6 jogos, o sub-20 do Flamengo em 6 jogos não fica em último, hoje num grupo com Maricá, Sampaio Corrêa e Portuguesa. Não fica porque não fica. Não vai cair. E se precisar, na última rodada, bota um jogo. Bota o titular. Mas eu tô muito curioso pra saber como vai ser a transmissão disso. A Globo vai abrir transmissão ao vivo? Quartas de final, Botafogo e Nova Iguaçu. Não vamos transmitir. Vamos transmitir Flamengo e Maricá na quadrangular do rebaixamento. Acho que não. Acho que vai ficar pra Premiere da vida isso daí. Outra coisa. Data pra esses jogos. Porque até a final do Carioca são 4 rodadas só, né? Uma quarta de final, 2 semis e uma final. 4 datas. O quadrangular do rebaixamento precisa de 6 datas. São 3 times e de volta. Tem data? Tem. Vai ter que jogar no meio do carnaval 2 vezes, vai ter que pegar a semana livre pra botar pra jogar. O Flamengo vai usar o sub-20. Talvez até jogue na mesma data que o profissional em algum momento. Mas, enfim, o calendário não foi feito pra isso. A Ferg perde, né, dinheiro com renda. O Flamengo é o time que bota mais público, não tendo Flamengo nas quartas de final, semifinal e final. Por isso que ninguém duvida que possam mexer, né, os pauzinhos para isso não acontecer. Mas de qualquer maneira o cenário vai ficar complicado. Eu estou usando o bom simulador aqui do Senhor Gol, né, um site muito bom, só para te mostrar. Eu não vou simular aqui o que eu acho que vai acontecer não, tá? Mas eu vou só mostrar para vocês como que nesta segunda-feira o Flamengo pode ficar virtualmente eliminado. Eu estou usando aqui o virtualmente porque essa situação é que pode acontecer. Se o Madureira ganhar a Portuguesa, o Flamengo não passa mais o Madureira. Acabou. Tá? Acabou. O Flamengo só passa em 3º ou 4º. Se o Nova Iguaçu ganhar o Volta Redonda, o Nova Iguaçu vai abrir uma distância grande para o Flamengo, serão 3 pontos e 6 gols de salto. Lembrando que eu vou considerar aqui já na última rodada com o Flamengo ganhando o Sampaio Corrêa de 4-0, tá? Vamos dizer que seria o que o Flamengo precisaria. 4-0. Então, um saldo lá no alto.
que é o único jogo que o Flamengo falta, porque o Flamengo tem um jogo a mais porque já antecipou um jogo contra a Portuguesa, né? Num cenário desse, o Flamengo metendo... Vou botar 5, tá? Pra garantir aqui mais. O Mengão veio pra 5-0 contra o Sampaio Corrêa na última rodada. Percebe que com esse 5-0 do Flamengo na última rodada, ele ainda assim... O Nova Iguaçu ganhou do Volta Redonda, tá na frente dele. Ao Nova Iguaçu bastaria, com um 5-0, um simples empate contra o Bangu e ele poderia perder na última rodada da Portuguesa, por exemplo. Ou a Portuguesa, que é um time bem mais fraco, e ele poderia até mesmo perder para o Bangu, ainda assim estaria à frente do Flamengo. Ou seja, no final das contas, o Nova Iguaçu... E outra, se eu botar aqui 4-0, seria um resultado até ok, já de muito alto, o Nova Iguaçu, ele empataria em tudo, teria que ser 3-0. Se for 3-0 na última rodada, o Nova Iguaçu, com uma vitória, ele já estaria garantido aqui praticamente na frente do Flamengo. Então, percebem que bastaria um empate pro Nova Iguaçu se ele ganhar hoje do Volta Redonda. A gente tem que estar muito fechado com o Madureira. O Madureira já resolveu a situação dele. O Nova Iguaçu precisa de quê? Uma vitória e manter o saldo à frente, ou uma vitória e um empate. E ainda tem o Maricá e o Boa Vista. O Boa Vista dependeria basicamente ou de 2 empates, empatar com o Sampaio Corrêa e na última rodada empatar com o Bangu. Pronto, o Flamengo está eliminado. Ou então dependeria de ganhar um desses jogos. Pode botar até mesmo ele perdendo para o Bangu, mas ganhando do Sampaio Corrêa, pronto. O Boa Vista já está na frente do Nova Iguaçu também. Você pode falar, Gabriel, tá bom, o Boa Vista perdeu. E se um desses não acontecer? Né? Vamos dizer que o Boa Vista perdeu os 2 jogos. Tem um detalhe. Se o Maricá ganhar hoje do Sampaio Corrêa, se der Maricá contra o Sampaio Corrêa, o Maricá vai a 6 pontos. O Flamengo só chega no máximo a 7. Se o Fluminense estiver confortável na última rodada, olha o jogo da última rodada. Fluminense e Maricá no Maracanã, domingo, 8h30 da noite. Bastaria o Fluminense fazer isso aqui. Bastaria o Fluminense fazer isso aqui. Tá? Tô botando o Nova Iguaçu fazendo muito ponto ainda, beleza? A gente pode botar o Nova Iguaçu perdendo aqui os 3 jogos. Volta Redonda vai ganhar, vai todo mundo ganhar, beleza. Nesse caso aqui, o caso que eu citei, bastaria ao Boa Vista ganhar um dos jogos. Ou ganha do Bangu ou ganha do Sampaio Corrêa. Pronto. E a gente bota o Maricá classificado. Esse jogo aqui, se chegar nessa última rodada e a situação tiver dessa maneira aí que eu citei, com o Maricá tendo ganhado um dos jogos, e lembrando, o Maricá não precisa só ganhar amanhã, tá? Contra o Sampaio Corrêa. Ele pode até perder pro Sampaio Corrêa, mas na rodada seguinte ele ganhar do Volta Redonda, porque a do Volta Redonda seria mais difícil. Eu vou botar aqui a derrotinha pro Volta Redonda. Aí, cara, nessa última rodada, eu tenho que entrar de goleiro aqui pro Fluminense, tá? Eu tenho que ser o goleiro do Fluminense contra o Maricá. E falando sério, não é só pelo zoação com o Flamengo, rivalidade. Não, gente. É inteligência. O Flamengo vai jogar as finais do Carioca com o time titular. O time do Flamengo é forte, apesar de ter perdido pra gente no final de semana. O time do Flamengo é forte. Numa decisão, numa sequência, pode ser um impeditivo pro Fluminense conquistar um Campeonato Carioca. Quem que vai ser mais fácil da gente ganhar em qualquer que seja a hipótese? O Maricá ou o Flamengo? Tá dito. Então até um pensamento racional. E sem contar, né, a humilhação institucional. Então o Fluminense não vai perder de propósito. Mas também não precisa escalar o time forte de propósito. A situação... gente, vamos lá, tá? Mas não ligou pro Carioca. Gente, novamente eu vou falar aqui. Vergonha. Jogar quadrangular de rebaixamento de estadual nesse regulamento é vergonha. E não tem como amenizar isso. Mas não ligou pro estadual. Time titular contra o Vasco, time titular contra o Fluminense. Vamos ver na última rodada contra o Sampaio Corrêa se vai estar ligando ou não. Enfim, pode ser que chegue na última rodada já até eliminado, caso o Boa Vista vença. Se o Boa Vista vencer, é porque agora o Boa Vista me complicou, né? Com esse tropeço de hoje. Mas se o Boa Vista vencer o seu jogo contra o Sampaio Corrêa, já é isso, basta isso. Basta que hoje Madureira vença seu jogo. É isso, tá? Se hoje o Madureira vencer o jogo dele e na sexta-feira o Boa Vista venceu o Sampaio Corrêa, o Flamengo tá eliminado do Campeonato Carioca, não é isso? É isso. Se o Madureira vencer o jogo dele
O Boa Vista. Ah, não, porque depende do Maricá e do Nova Iguaçu ainda. Um dos dois tem que fazer sua parte, né? É. Então é isso. Madureira, Boa Vista. Precisam vencer um joguinho só cada um. De 3 que faltam e 2 pro Boa Vista. E o Nova Iguaçu precisa ser o Laranjão da Baixada. E pelo menos fazer 4 pontos. E ser grande o chororô. Escreve, deixa o like, tamo junto. E do lado de lá o Botafogo deve ser líder, né? Só pra deixar claro, deve acabar sendo líder do Campeonato Carioca, a depender do jogo da semana que vem. Se não, pode vir isso aí que vem um pequeno como líder, e aí esse Campeonato Carioca vai virar um campeonato maluco. Tamo junto, se inscreve, até a próxima, valeu.